lembrar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, lembrando que o nosso assunto nesses 4 domingos de setembro, a gente colocou esse título de Métodos de Estudo Bíblico, já que esse ano o tema geral, da nossa igreja é essa questão da palavra de Deus. Não que seja só esse ano, mas nesse ano a gente está falando mais, de maneira mais objetiva sobre isso, e por isso também fizemos aquela escola bíblica de férias para adultos e jovens e outras pregações e estudos sobre esse tema. O que nós falamos a semana passada? É uma pergunta. O que eu falei a semana passada? Sobre termos na Bíblia assim que é bastante difícil da gente conseguir entender na hora de estudar. Tem Salmo 100, você está falando. O Salmo 100 eu pedi para ler para hoje, né? Aquela parte do Salmo 23. Isso. Então nós falamos sobre, quando eu falei sobre as palavras assim mais difíceis, a gente estava falando que parece muito óbvio, mas a gente precisa lembrar que quando a gente está estudando a Bíblia, a gente precisa entender tudo que a gente está lendo, entender o que eu estou dizendo, não entender teologicamente o contexto, essas coisas mais assim, entender o texto em si, cada frase, porque se a gente não partir daí, não dá para a gente chegar a outros lugares. O que mais que eu falei? Isso, a gente observou um pouquinho o significado da palavra método, Existem vários métodos para a gente estudar a Bíblia. Método, a etimologia dessa palavra significa caminho, Então, quando a gente fala que a gente adotou um método, a gente adotou um caminho. Então, não existe um caminho só para a gente estudar a Bíblia, mas a gente vai ver, nós estamos vendo aí algumas instruções que a gente espera que sejam úteis. O que mais falamos? Ler é diferente de estudar, isso mesmo, A gente, e até eu brinquei um pouco, que a gente não sabe se todo mundo lê a Bíblia, Espero que sim, mas ler é diferente realmente de estudar, principalmente, vamos dizer, aquela leitura mais rápida, que às vezes as pessoas fazem assim, e que a gente até deveria evitar, porque é pouco proveitosa. Não é pelo muito ler, que a gente aprende. Às vezes um texto pequeno que a gente lê com mais atenção tem mais proveito. Mas a leitura é diferente do estudo. Aqui nós vamos falar de um pouquinho além, de estudar um texto e tal. O que mais? Falou em relação à lei, reler de novo. Isso, que geralmente quando a gente, quando a gente vai estudar um texto da Bíblia, é quase impossível a gente poder estudar esse texto lendo uma vez só. A gente deve ler o mesmo texto várias vezes, porque nas leituras sucessivas a gente vai descobrindo os detalhes, a gente vai percebendo a cada leitura, a gente vai percebendo a cada leitura coisas que a gente não tinha percebido na leitura anterior. Por isso é uma coisa importante. Bom, só para a gente começou então falando sobre a palavra método, falamos que ler é diferente de estudar. A gente perguntou por que a gente estuda a Bíblia,
E deixamos claro que não é para adquirir conhecimento. Estudando a Bíblia nós vamos adquirir conhecimento, mas pensando na nossa vida como cristãos, o estudo da Bíblia tem a ver com o fortalecimento da nossa vida de fé. Isso pode parecer absolutamente conhecido, tudo, mas precisa ser repetido, né? E aí, se a gente vai estudar a Bíblia, a gente perguntou o que é a Bíblia, né? E é uma pergunta que a gente precisa fazer e tentar responder sempre, porque a Bíblia tem sido confundida com outras coisas, né? A gente não faria mais essa pergunta se a gente percebesse que todo mundo está entendendo o que é a Bíblia. Então, por exemplo, quando eu deixo a Bíblia aberta, perto da porta de casa, para espantar não sei o que, eu não estou sabendo o que é a Bíblia. Eu estou confundindo a Bíblia com outro tipo de coisa, não é? Quando eu uso a Bíblia como horóscopo, né? Horóscopo de crente é a caixinha de promessas, né? Isso aí não sei se ainda existe, mas quando não é assim, é aquele negócio de abrir a Bíblia assim, um versículo e tal. Então, esse negócio de sorteio assim, quem usa a Bíblia assim também não entendeu ainda o que é a Bíblia. E o que a gente falou também é que aquela frase básica que está lá num dos primeiros artigos da nossa Constituição, que a Bíblia é a nossa regra única de fé e prática, ainda que eu goste assim dessa expressão, mas essa palavra regra precisa tomar cuidado com ela, porque senão ela leva a gente a uma ideia muito normativa sobre a Bíblia. A Bíblia é um código, é uma regra, faça isso, não faça aquilo. Bíblia não é isso. Bíblia é um conjunto de testemunhos de pessoas que viveram com Deus. Tem lei também. Também tem texto que diz faça isso, não faça aquilo. Mas se a gente olhar a Bíblia no global, né, de maneira nenhuma a gente pode dizer que ela é um livro de normas, né? Ela é um livro de vida. O que transpira na Bíblia é a vida de pessoas que fizeram coisas boas, vida de pessoas que fizeram coisas não boas, e isso vale como reflexo para a nossa vida. E aí a gente vai descobrindo o que é Palavra de Deus. Palavra de Deus não é um livro que Deus escreveu com a mão dele. Palavra de Deus é um livro que reflete as experiências de fé de pessoas que viveram com ele, né? Então, isso toca também um pouco na nossa doutrina da inspiração, que de repente precisa ser, às vezes, revista também. E aí a gente falou uma coisa, né, que os nossos irmãos lá, os reformadores, eles, naquele seu afã de fazer com que as pessoas examinassem as Escrituras, eles disseram que quando a gente tem dúvida sobre um texto, inevitavelmente um outro texto esclarece aquele que a gente tem dúvida. E com todo o respeito aos nossos irmãos reformadores, isso não é sempre verdade. E eu mostrei um texto aqui, depois o Valdir até mostrou outro, que são textos que a gente não consegue explicar, né? A gente tateia assim, né? Falar, pode ser isso, mas textos difíceis assim. Então eu até expliquei por que os reformadores falavam aquilo, né? Porque eles estavam enfrentando uma igreja
que deixava o trabalho de interpretação bíblica na mão de um organismo da igreja chamado magistério. Então, a Bíblia tem que estar na mão das pessoas mesmo, né? E é com o tempo e com a prática que a gente vai fazer interpretações melhores. Aí, falando de coisas mais práticas, a gente falou que a gente, quando lê um texto, deve ler esse texto várias vezes. Falei que a gente precisava ter cuidado com os textos conhecidos, né? Porque eles são conhecidos entre aspas. Aí a gente leu junto o Salmo 23 e a gente viu que esse, que é talvez o texto mais conhecido da Bíblia, junto com João 3,16, tem parte do Salmo 23 que a gente não sabe bem o que significa esse negócio de preparar uma mesa na presença dos inimigos e tal, né? Quer dizer, não estou dizendo que ninguém saiba o que é isso, mas o que eu estou dizendo é que é um texto, entre aspas, super conhecido, mas tem coisas que a gente precisa observar melhor. Falei que a gente tem que partir do mais básico. Eu preciso perguntar para mim mesmo se eu tenho algum problema com as palavras que aparecem no texto, né? E se tiver, e eu estou falando de significado em língua portuguesa, né? Não estou falando de grego, de hebraico, nada disso, né? O texto que você tem aí nas suas Bíblias é um texto em língua portuguesa. Eu preciso ler o texto em língua portuguesa e chegar no fim e dizer: eu entendi. Se eu sei interpretar, ou se palavras técnicas assim do texto, né? Naquele segundo texto que eu dei a referência, o texto de Atos dos Apóstolos, aparece lá a palavra sinagoga, né? Eu posso não saber o que é a sinagoga, parece que era um lugar de culto, Jesus ia lá também, mas isso é uma palavra mais técnica, né? Nós estamos falando das palavras, né, da língua mesmo. Por exemplo, nesse texto aí de Atos dos Apóstolos, quem usou a Bíblia na edição revista atualizada, tem a palavra turba, né? Turba não é palavra técnica, né? Mas também não é uma palavra que a gente usa todo dia, né? Acho que a gente não usa dia nenhum essa palavra, então, né? Mas está lá a palavra, né? Eu sei o que é isso. Então, se eu não sei, eu procuro no dicionário, tá? Né? Então é disso que eu estou falando. Eu não posso passar batido, né? Porção de palavras lá, uma ou duas que eu não sei, aí eu passo batido, a minha leitura fica prejudicada. Então isso, e eu falei assim, já mais para o final da aula, da gente procurar ler textos completos. A gente fugir da leitura de versículos, né? A gente já falou várias vezes sobre essa questão da divisão da Bíblia em capítulos e versículos, que ela é ilimitada, falha e tal, né? Eu tenho que ler um texto completo, um texto que tenha começo, meio e fim, né? E isso não significa ler grandes porções, né? Os Salmos, por exemplo, são textos completos. Dentro dos Evangelhos, milagre, uma parábola, são textos completos, né? Eles começam, Jesus vai a algum lugar, encontra alguém e cura aquela pessoa e fala alguma coisa e pronto. Começo, meio e fim, né? Isso é bastante importante. O texto de Atos que a gente indicou, né, de Atos 17, ele tem começo, meio e fim. Pastor, já que o senhor falou de turbar, e as visões do turbar não enxergar? Não, turba aí significa multidão. É substantivo. A turba, né, porque daí a luta da turba isso. Os textos completos, e aí também a gente falou sobre os detalhes, né? Aquela questão das leituras, conforme a gente vai
E de repente, a coisa bacana do texto, a coisa que faz bastante sentido, que tem uma mensagem interessante, é justamente no detalhe, né? E às vezes a gente perde o detalhe. Hoje a gente vai começar falando de uma outra coisa. Na verdade, vamos ver daqueles textos que eu falei do Salmo 100, né? Vamos abrir lá no Salmo 100. Outro dia até falei sobre o livro, né? A gente fala salmo ou salmos, né? O livro dos salmos é um livro diferente dos outros, né? Não tem muito sentido a gente falar Salmos capítulo 100. Salmo não tem capítulo, né? O livro dos Salmos é um livro que tem vários salmos. Então é o Salmo 100, Salmo 119, Salmo 23, né? Não é capítulo. Capítulo é nos outros livros quando é feita uma divisão, né, em partes. No livro dos Salmos, cada salmo é um salmo individual. Então, quando eu falo de eu posso falar no singular. É o Salmo 100. Quando eu falo do livro, deveria falar no plural. O livro dos Salmos. Tá? Pergunta: tem palavra difícil nesse texto? Essa palavra, eu tive um entendimento que assim, como Certo. mas não é simplesmente como é muita alegria. Assim, eu não sei se diferencia alguma coisa, mas quando diz assim, celebrar com júbilo ao Senhor, não é celebrar com alegria, é celebrar com muita alegria. Então, no dicionário está com grande alegria. Tá certo. É que a alegria para nós não é uma coisa tão forte, né? Ah, você está alegre, é uma coisa. Agora você já vê que na próxima linha do mesmo versículo, ele está falando praticamente a mesma coisa que ele falou na linha de cima, porque é um paralelismo aí, né? E ele aí usa alegria como um sinônimo de júbilo, né? Servir ao Senhor com alegria. Então, mas eu concordo, é isso mesmo, bem observado, né? Estar jubiloso é mais do que estar alegre, né? Realmente. Isso. Então, no templo lá de Jerusalém, o átrio era um lugar maior, assim, né? Hoje, nas nossas igrejas, isso aí foi bem observado, porque a gente chama de átrio quando as igrejas têm, uma igreja que eu lembro que tem isso, a Casa Verde, né?
é um lugar que já está dentro da igreja, mas ainda não está na nave, ainda não está no templo propriamente dito, no lugar onde vai acontecer o culto. Então aquela antessala, hoje a gente chama isso de átrio. Nós não chamamos esse lugar de culto aqui de átrio, né? Lá no templo de Jerusalém era diferente, né? Bom, o templo de Jerusalém era bem diferente em várias coisas. Mas você tirando o santo e o santo dos santos, o outro, o espaço grande era o átrio, né? Então aqui a gente pode entender isso como o interior do templo mesmo, de maneira geral, né? Inclusive em outros salmos essa palavra aparece também. Oi. Tem um lugar na Bíblia que fala assim, que o espaço do átrio foi dado aos gentios. Por que essa diferença? Então, aí que aí também no templo de Jerusalém original não tinha nenhum espaço para gentil. Gentil não entrava, né? Depois, no segundo templo, e principalmente depois da reforma que o Herodes fez no templo, que ele se tornou enorme, existiam espaços mais espaços diferentes, e existia um espaço ali para os gentios, mas mesmo o templo do Novo Testamento, o lugar que os judeus estavam, também podia ser chamado de átrio, né? Mas no templo original, lá naquele de Salomão, não tinha, era um espaço único, assim. E os considerados impuros não entravam, né? Definitivamente. Então, depois é que foi havendo um outro tipo de consideração. Porque quando a gente fala do templo, a gente precisa ver que templo que a gente está falando, né? O templo do tempo de Jesus é um pouco diferente do templo de Salomão. O templo de Salomão mesmo, né? O que a gente percebe de detalhe nesse texto? Todos esses verbos aí aparecem no texto. Celebrai, servir, saber, apresentar, entrar, render. Estão todos da mesma forma, né? Como é que estão esses verbos? Estão no imperativo, né? Então é uma série de ordens. Não ordem no sentido de patrão, assim, né? Mas daquilo que se fala para a comunidade, né? Então você pode imaginar um oficiante, o que a Fernanda observou está certo, a gente vai já nisso aí. Então uma coisa interessante que tem nesse texto, e que a gente às vezes pode olhar nos textos e isso nos ajuda a entendê-los, é observar como estão os substantivos e os verbos, né? Como é que eles estão. Nesse caso, o salmo é uma sequência de coisas
que o oficiante manda fazer, né? E na verdade elas não são coisas em sequência, né? O salmo inteiro é um convite para o culto. Então é um convite para celebrarmos, para servirmos, porque a gente sabe que Deus é o Senhor, apresentarmos-nos de tal forma, entrar por suas portas, render graças, né? Então o salmo ele é todo pontuado por imperativos, por ordens, né? que são dadas. Então, conforme observou a Fernanda, né? O motivo do convite é a gente saber que Deus é Deus, né? Isso é bem importante, né? E porque nós somos o rebanho do seu cuidado. Isso aí é o convite após a indicação. Ou melhor, é um convite e em seguida a indicação a servir, né? Então, o salmista aqui, Deus escolar ele exige, né? Deus escolar ele exige. Seja assim. Respeito. Agora, Um texto desse, veja, né, a gente não está entrando muito na questão assim, das aplicações, né? É um texto absolutamente litúrgico. Quando a gente lê esse texto, só dá para pensar no culto mesmo, né? Então, nós estamos pensando no culto, né? Na importância, né? Como disse o Cristo, né? Como é exigente o culto a Deus, né? Como é sério, como é solene, né? Não no sentido de ser triste, mas no sentido de não poder ser banalizado, né? Essa a questão, essa postura. Com esse salmo aí, dá para a gente avançar um pouquinho no que a gente estava refletindo e dá para falar uma coisa sobre os textos da Bíblia que estão escritos em verso. Acho que isso é uma coisa extremamente importante na Bíblia que a gente não se dá conta. Acho que uma coisa que a gente tem que perguntar sempre quando a gente vai ler um texto da Bíblia é: esse texto é um texto em verso ou em prosa? Isso aqui é poesia ou é prosa? Porque essas duas coisas a gente não pode ler do mesmo jeito. E isso aqui, isso que a gente acabou de ler é um poema, é verso. Uma característica do verso é que o texto em verso, ele não segue para frente assim em linha, ele fica parado no mesmo lugar. O autor fala de maneira criativa da mesma coisa. Esse salmo aqui não sai do lugar. Ele está convidando para o culto da primeira até a última linha, né? Se eu disser, como está aqui na minha Bíblia, está escrito hino de ingresso ao templo, né? E se eu escrever que esse salmo aqui é convite ao louvor, que também poderia ser esse título, pronto, eu falei do salmo todo, né? Os salmos, o texto em verso, ele não é um texto que vai me dar um monte de informação. É um texto que gira em torno de um tema, né? Ele gira. Ele tem outros atributos que não simplesmente dar informação. Ele é um texto, não que os textos em prosa não sejam, mas ele é um texto assim mais para ficar extasiado mesmo, para ficar maravilhado, sabe? O texto em verso exige mais ainda ser lido, relido, né?
a gente se desacostumou, né? Eu, na verdade, nem posso dizer que desacostumei. A minha geração, eu não aprendi na escola a ler poesia, né? E as gerações passadas tinham mais apreço por poemas. E a Bíblia está cheio de texto inverso. Eu, obviamente, que eu não saberia assim, dizer qual a porcentagem. E principalmente o Antigo Testamento, é claro. O Novo Testamento tem muito mais texto em prosa, né? Mas, então, o texto, se a gente quiser fazer uma comparação rápida, abre em Gênesis 22. Esse texto é muito conhecido, né? É o texto que o Abraão oferece, né? Ele seguindo a ordem de Deus, ele vai levar o Isaac para o sacrifício, né? Mas nosso negócio aqui agora não é tanto o sentido do texto, é mais a forma. Esse aqui é totalmente o contrário do Salmo 100. Esse aqui é o texto que vai nos dar informação. A cada linha do texto, ele segue com uma informação para frente, né? Depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ali o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A ordem de Deus. Agora vem o que Abraão fez. Levantou-se Abraão de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo os seus servos e o seu filho, rachou lenha, foi para o lugar que Deus indicou. Percebe que só nesse versículo 3 a gente tem uma sequência de atos de Abraão, né? Ele levantou bem cedo, pegou seus empregados, pegou o Isaac, rachou a lenha, pegou o animal lá que ele ia levar as coisas e partiu. É narrativo, ele vai contando, né? Então o texto não é como o texto inverso que fica girando em torno do mesmo tema, né? Ele vai seguindo, informando cada vez mais coisas, e vai seguindo. Ao terceiro dia, né? Quer dizer, já dá uns dias para frente. Aí, já seguiu a frente. Ao terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos junto a nós. Então ele disse para os servos, né, olha, espera aqui, eu vou lá com ele, daqui a pouco a gente volta. Tá. E, né, mas a história continua. Então, o texto narrativo, ele é mais informativo, ele vai te dando informações. E esses textos, em Gênesis, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, principalmente, a maioria dos textos que estão nesses livros são narrativos. Contam coisas. Vão contando. Lógico que existem narrativas de tipos diferentes, mas é muito importante fazer essa divisão. O que é texto em prosa, o que é em verso, né? A gente não pode interpretar a gente não pode ler um tipo de texto desse, né? É a mesma coisa que pegar uma coisa aí, Manuel Bandeira, tal, os poemas dele, e depois ler o jornal e achar que, sabe, mas é tudo texto. É nada, né? Quer dizer, um tem
né? Aí eu exagerei porque o desnível é muito grande. Não estou dizendo que exista isso na Bíblia, mas a gente precisa saber, né, diferenciar o tipo de texto. Tem coisa que eu estou autorizado entre aspas, né, a falar em verso, mas eu não falaria em prosa, né? É só, não vamos fazer isso agora, mas depois leia o finalzinho do Salmo 137, que você, né, o Salmo permite que eu extravase a minha raiva, o meu descontentamento, a minha impaciência. Tem salmo que o salmista diz: Senhor, onde estás que não atende a minha oração? O cara dá uma dura em Deus. Até quando eu vou ficar aqui esperando e sofrendo? É puro sentimento, né? Ele não está faltando com respeito, né? Ele está usando um gênero literário para expressar o seu sentimento, né? Só na poesia dá para fazer isso. Então, se a gente pega o Salmo 119, né, aquele imenso, grandão e tal, ele fala quase que uma coisa só. Em todos aqueles 22 vezes 8, não dá 176 versículos, né? Fala praticamente tudo a mesma coisa, é um elogio à lei de Deus, né? Para quem já leu o Salmo 119, é praticamente isso. Então, é muito interessante a poesia bíblica, né? Porque o salmista vai arranjando um jeito assim de falar a mesma coisa com palavras diferentes, né? A gente viu isso aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Praticamente ele disse a mesma coisa, só que ele usou palavras diferentes, né? Então, por isso que ele vai, né? Ele vai usando outras palavras. Isso é muito, muito interessante assim a gente perceber. O Salmo 100, que é um salmo bastante conhecido, né? Mas a gente vê que tem coisas interessantes, né? Nos textos existem palavrinhas assim, que em todos os textos elas funcionam como cotovelos ou joelhos, né? Uma espécie de dobradiça do texto, né? Porque eu tenho o braço, o antebraço, né? E tenho aqui uma ligação. Os textos têm isso também, né? Lá no finalzinho do Salmo 100, depois dele ter falado para a gente celebrar, servir, saber, apresentar, entrar, render, ele fala por quê, né? É o motivo disso. Por que eu louvo? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade, né? Aí 3 características de Deus, né? Ele é bom, misericordioso, fiel. Aí você já pode pregar um sermão presbiteriano aqui, né? Já tem 3 divisões aqui nesse versículo. Então, rapidamente, né? Muito rapidamente, seria isso. E volto a dizer o que eu falei na semana passada. A gente, né, como igreja, e não só como igreja, assim, no sentido de um trabalho como esse, escola dominical, um estudo, um dia à noite, né? Combina com uma pessoa que mora na sua casa, vamos ler a Bíblia junto lá um dia. Aí vocês pegam o Salmo 100 e começam a notar as coisas que vocês percebem. Precisa fazer mais isso, né? É bom estudar sozinho, mas estudando com outra pessoa é um olho a mais para a gente enxergar, né? O que o meu irmão está vendo eu ainda não consegui ver. Por isso que Deus nos fez comunidade, né? Para a gente aprender junto.
Estudar sozinho é bom, mas estudar em conjunto é melhor, né? Os dois jeitos se complementam. Então, assim, um pouquinho, né, do Salmo 100. Depois vocês continuam lendo, porque a gente vai sempre aprendendo outras coisas. Vamos para aquele texto de Atos 17. Antes da gente ler o texto de Atos, ainda naquele capítulo nosso das dicas, né? Tem uma coisa assim que não diz respeito só à Bíblia, né? Se aplica a outras coisas, que é uma diferença que a gente precisa fazer entre forma e conteúdo. Então a gente pode pensar no presente, né? Então a pessoa traz um presente, geralmente o presente é bem embrulhado, né? O embrulho é bonito, tem papel bonito, tem um lacinho, tal, tudo, né? Então, né? É a forma. O que está lá dentro, que sem dúvida é mais importante do que a forma, é o conteúdo, né? O exemplo do presente serve um pouco para a gente fazer a diferenciação entre as duas coisas, mas em relação a textos, esse exemplo não é muito feliz, porque no caso do presente, em geral, a forma não influi no conteúdo, né? No caso do texto, é diferente. E se tem um problema na leitura que às vezes a gente faz da Bíblia, é que a gente lê a Bíblia rápido, uma vez só, e a gente já quer conteúdo. Eu já quero saber o que Deus está me falando aqui, né? Eu quero ir direto para a ponta da língua, né? Eu leio rápido, uma vez só, às vezes meio dormindo, e já quero ter todo o conteúdo do texto, né? Então, o texto não teve como um alimento a mastigação, né, para que a digestão, né, possa se processar de uma maneira tranquila. Então, no caso de texto bíblico, a gente precisa, antes de tudo, a forma. E a forma é como o texto se apresenta. Eu ainda não pergunto para o texto o que Deus quer me falar com aquele texto. Esquece essa pergunta por enquanto, né? Primeiro eu preciso ver se eu entendi bem o texto, né? Eu preciso estudar a Bíblia com calma, não é? Não dá, a gente falou isso na semana passada, não, esse negócio de estudar a Bíblia não pode ser daquele jeito rapidinho, né? Estipula um tempo e um horário, e aí você senta, abre a sua Bíblia e estuda, né? Se for daquele jeito rapidinho, aí fica na leitura mesmo,
E infelizmente aí você vai ficar sempre na superficialidade. Você nunca vai mergulhar, né? Você só vai ficar brincando de boia na piscina, né? Assim, né? Você nunca vai mergulhar e sentir a pressão da água e tal, né? Começar pela forma. E começar pela forma significa que antes de ler o texto, eu tenho que pensar em que livro está esse texto e eu precisaria ter pelo menos uma noção do geral desse livro aí. Então, no outro caso, Salmo 100 está no livro dos Salmos. Opa, que bom! O que eu sei sobre o livro dos Salmos? Ele precisa ir colecionando as coisas, né? Que os pastores falam, né? As pessoas que fazem estudo e tal, né? É um livro de poemas. Então, no livro do Salmo não tem problema de identificação. Tudo que está no livro do Salmo é poesia, é verso, é coisa usada no culto, quase tudo, né? Então, são poemas, né? E tem tipos diferentes. Às vezes a gente pensa que no livro do Salmo só tem louvores. Não tem. Tem outras coisas, tem outros tipos também. Acabei de falar que tem salmo que a pessoa fica reclamando. São os salmos de lamentação. Estão lá também. Então, o livro dos Salmos, agora eu lembrei, né? Então eu pego e leio. Isso faz parte da forma. Mas quando eu leio o texto, também eu preciso me preocupar com a forma, né? Quando eu examino as palavras, né? Quando eu examino as palavras, para ver se tem alguma que eu não conheço, eu estou cuidando da forma, porque a forma vai influenciar no meu conteúdo. Outro paralelo, assim, né? Outra metáfora, talvez não seja também muito feliz, mas a gente pode pensar numa casa, né? É uma casa lá que a gente talvez pretenda comprar, não sei. A gente olha de fora, né? Lógico que o passo definitivo é estar lá dentro, mas ela tem uma forma externa, né? De fora eu consigo ver quantos andares tem, né? Quantos pavimentos tem, se tem bastante janela, quais são as portas, se em volta tem jardim, enfim, ou se ela né? Se tem muro muito próximo. Tudo isso é a forma. É aquilo que eu olho de fora, assim, antes de efetivamente entrar na casa. Então, antes efetivamente de entrar no texto e querer conversar sobre o seu conteúdo, eu preciso investir um pouquinho de tempo na forma. Foi o que a gente fez com o Salmo 100 aqui, em rápidas palavras, né? Tem ordens sucessivas. A palavra júbilo, a palavra átrio. Deixa eu ver se eu entendi bem essas palavras. Isso aqui. Tá bom. Tem vários imperativos. No final tem o desfecho. Aí outra pessoa observou que ali no meio, porque nós somos o rebanho do Senhor e tal, né? Então, eu ainda não estou perguntando que sentido isso tem para a minha vida de fé, né? No finalzinho do nosso comentário a gente colocou alguma coisa. Quando a gente falou de Deus ser bom, fiel, tal, mas a gente
nas nossas observações sobre o Salmo 100, a gente não chegou aqui não. Né? Seria um outro passo para a gente fazer com mais tempo e só observando o Salmo 100. Né? Não dá para no mesmo dia, em uma hora, a gente querer estudar 2 ou 3 textos. Isso é impossível. O que a gente está fazendo aqui, nós estamos pegando alguns exemplos para a gente ir estudando. Então, agora vamos fazer a leitura do texto de Atos que foi indicado, no capítulo 17, de 1 a 9, e vamos nos preocupar com a forma. A forma tem a ver com lugar, com tempo, com nomes, com instituições, tem a ver com diálogo, né? Em textos do Evangelho é muito comum nós encontrarmos Jesus dialogando com alguém. Alguém faz uma pergunta para Jesus, ou Jesus fala alguma coisa para ele responde. Então, quando há diálogo, é importante, né? Opa, quem está conversando com Jesus é um desconhecido? É um fariseu? É um publicano? É um centurião? Quem é que está conversando com Jesus? Né? Tudo isso eu estou... A forma do texto é um diálogo, tem um diálogo aí. O diálogo é tenso, é tranquilo, o diálogo remete a um conflito, né? Vários dos diálogos de Jesus lá com os judeus eram verdadeiros conflitos mesmo, né? Eram embates assim. Isso é importante. Então vamos ler o texto. Se alguém puder ler em alto e bom som. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo parecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas discípulas mulheres. Os judeus, porém, ouvindo de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da moralidade, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuravam fazê-lo para o meio, trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes, que têm se transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança discipular. Não é a todo o texto que se aplica isso que eu vou falar agora, mas um texto como esse, se a gente está num grupo, é muito interessante rapidamente, né, sem qualquer tipo de ensaio, só olhando o texto aqui assim, dramatizá-lo rapidamente, né? Porque é importante visualizar o texto. Outra coisa boa também, se tiver em dupla ou se tiver num pequeno grupo, é você ler o texto, fechar a Bíblia, e aí você tentar contar para outra pessoa o texto com as suas palavras, e a outra pessoa fica olhando aqui
no texto para ver que detalhe você vai esquecer ou alguma coisa que você vai involuntariamente, é claro, mudar, né, porque você não está olhando no texto, e aí a outra pessoa vai corrigindo. Isso ajuda muito a gravar a situação, né? Porque num texto como esse, muito pequeno, de 9 versículos, que tem começo, meio e fim, pastor, mas como é que eu sei que o texto acabou? Né? Veja que a questão do tempo e do espaço é interessante. O texto começa: tendo passado por estes e por aqueles lugares, Paulo chegou até tal. Isso é um indicativo que o texto está começando. Ele vai contar o que aconteceu naquele lugar. E veja que no versículo 10, Paulo já está indo para outro lugar. É outra narrativa. Ele já está indo para Bereia, né? Lá vai acontecer outra coisa. É outro texto completo, né? Então, um texto como esse, veja que você tem coisas, né? Cenas. Esse é um texto narrativo, não é poema. Ele está contando coisas, né? Mas tem uma trama aqui, né? As coisas não acontecem no mesmo lugar. Então, ele chega numa cidade. Ainda que ele tenha citado alguns lugares geográficos aqui, nesse caso, não é assim tão importante, né? Olhar no mapa e tal. Todas as Bíblias que vocês têm aí, nas folhas finais, tem uns mapas, né? E dá para achar lá no que tiver o mundo do Novo Testamento, lá, a cidade lá de Tessalônica. Bom, ele chegou lá e, segundo o seu costume, lá em Tessalônica havia uma sinagoga. Tessalônica não fica na Palestina, não é uma terra dos judeus, mas tinha uma sinagoga. E Paulo, na sua obra, ele começava, né? Por isso que o texto fala como de costume. Se tinha uma sinagoga na cidade, ele começava por ali, né? Ele sempre acreditou, né? Aí eu estou me traindo aqui, que eu já estou indo um pouco para o conteúdo, mas ele sempre acreditava que o judeu era o caminho mais fácil, né? Para falar de Jesus, e às vezes ele se decepcionava com essa sua intenção. Esse razoável aqui, razoou, né? Significava que eles estavam conversando sobre o conteúdo. Exatamente. Então, vamos pensar, uma coisa interessante que a gente pode fazer com esses textos se a gente estiver sozinho, imaginar a cena. Ainda não estou perguntando o que significa. Imagina. Aí Paulo está chegando na cidade, lá, onde é que fica aí a sinagoga? Ali. Não vai, né? Sinagoga é um lugar de culto, né? Seria muito bom, ao estudar esse texto, que a gente tivesse aqui o apoio de uma literatura, de um dicionário não normal, assim, mas de um dicionário bíblico que pudesse dar umas informações a mais sobre sinagoga. Mas vamos pensar na sinagoga como um lugar de culto. E ele foi lá. E olha, vamos reparar bem nos detalhes do texto, né? Por 3 sábados. 21 dias. Na casa de Jazóia. Ele ficou, né? A palavra que o Prisco detectou aqui, ficou arrazoando, né? Ficou discutindo, né? No bom sentido, ficou explanando, né? Tentando explicar acerca das Escrituras. Então, a gente precisa pensar que na época de Paulo, por volta do ano 50, o que era a Escritura? Era só o Antigo Testamento.
No ano 50, nada do Novo Testamento ainda era chamado de Escritura com letra maiúscula, né? Escritura era o Antigo Testamento, tá? Expondo, demonstrando ter sido necessário o Cristo, que o Cristo padecesse, né? Cristo com artigo na frente. Cristo é título, né? Que o Messias padecesse e ressurgisse dos mortos, dizia ele. É o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Ele anunciava Jesus com base nas Escrituras, com base no Antigo Testamento, com base naquilo que havia sido anunciado a respeito do Messias, né? E vejam que isso exigia certa capacidade dele, né? Para ele, na sinagoga, obviamente, ele conversava com pessoas também preparadas, e ele anunciava as Escrituras falando de Jesus, ainda que as Escrituras do Antigo Testamento falem de Jesus ainda de maneira um pouco encoberta, vamos dizer assim, né? Como um anúncio futuro. O que aconteceu, né? Depois dele ter anunciado, qual foi o saldo do trabalho dele? Versículo 4. Ele usa aqui a palavra persuadidos, né? Quer dizer, a gente deve entender que alguns aceitaram a mensagem, né? E se uniram a eles, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Então, sempre que o Novo Testamento, né? Sempre e nunca são palavras difíceis, né? Mas quase sempre, né? Que o Novo Testamento fala de grego, eles não estão falando de um país, como hoje a gente fala. Eles estão falando de quem não é judeu, né? Não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, né? Não está falando só dos gregos, ele está falando dos judeus e dos não-judeus. Os gregos piedosos aqui, ele está dizendo que a grande quantidade de gente que ouviu a mensagem e aceitou, não eram judeus. Foram atingidos. Oi? Se colocado no persuadido aqui, foram atingidos pela palavra. Então, precisaria dar uma olhadinha como é que está no grego. Persuadidos não é uma boa palavra, né? Porque persuadido tem muito do convencimento, né? E a gente entende que ao recebermos a mensagem de Deus, a gente não é persuadido, né? Não é uma coisa de convencimento assim, na lábia, né? Vamos dizer. É outro tipo de coisa. Gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Interessante isso, né? Aí, como reagiram os judeus, né? Lembra que nós estamos fazendo um exercício aqui de visualizar. Durante 3 semanas, Paulo vai lá e prega. O que acontece como resultado disso? Várias pessoas entendem a mensagem e aceitam. Só que os judeus não gostaram muito disso, né? Então, veja que aqui, pensando na narrativa, a gente tem 2 grupos, né? A gente tem um conflito aqui. Os judeus, porém, movidos de inveja, né? Invejosos, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, né? Interessante essa expressão, né? O pessoal ali, né?
ajuntando a turba, né? Ajuntando uma multidão, né? Reuniram lá um pessoal, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa do Jason, que foi o cara que hospedou os missionários, né? Procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Muitas mensagens já foram pregadas ao longo desses 2000 anos de igreja, tendo como base essa expressão: aqueles que têm transtornado o mundo, né? Que inveja, né? Do tempo que a pregação cristã transtornava o mundo. Hoje, os cristãos não transtornam ninguém, né? Os cristãos, enfim, já é conteúdo. Vamos, né? Você vê como a gente é atraído pelo conteúdo. Atraído e traído também pelo conteúdo, né? Está vendo a palavra autoridades aí? Eles não falam aqui que autoridades foram essas, né? Provavelmente autoridades romanas, Tessalônica era uma província lá dos romanos, chamaram o que a gente diria hoje, né? Chamaram a polícia, né? E fizeram acusações sobre aquelas pessoas. O versículo 7, né? 7 é que a gente fica com a informação de que o Jason havia hospedado aquelas pessoas. E olha como é que os homens maus aí formularam as suas acusações, né? Quer dizer, a questão de terem transtornado, né? Terem feito alvoroço, como é que isso é explicado? Eles falam: todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Né? Eles tinham que dizer para as autoridades algo que pudesse ser condenatório. Né? Eles não podiam chegar e dizer simplesmente: prende esses caras aí porque eu não estou gostando do que eles estão pregando. Não podem, aí não dá, né? Até porque os romanos, na maioria do tempo, eles não eram inflexíveis em relação a essas coisas religiosas, né? Ninguém aqui deve pensar que o Império Romano vivia o tempo todo atrás de cristão para jogar lá para os leões. Isso aconteceu em períodos assim muito específicos, né? Ora, como é que aquelas pessoas iriam formular a sua acusação? Eles estão contra César porque eles dizem que Jesus é rei. Eles falaram a mesma coisa que serviu de acusação quando Jesus foi crucificado, né? Foi isso que eles falaram. Eles entendiam ali que algo havia contra a autoridade do rei. E sendo assim, eles pagaram de fiança, que eles foram presos. Exatamente. Eles foram efetivamente presos, porque tiveram que pagar fiança. Aí diz o versículo 8 que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ouvindo isso, né? Teve uma certa agitação. E a gente precisa pensar também que as autoridades aí no caso, eles não tinham muita vontade de ficar se metendo nessas coisas de religião, né? Eles queriam, mas já que havia uma acusação, prenderam, depois a fiança foi paga e eles foram soltos. Então, veja que o texto, na medida em que, e você pode fazer isso mentalmente mesmo, na medida em que você reconta o texto, tentando assim imaginar concretamente as pessoas fazendo as coisas que o texto está indicando,
o texto fica mais vivo e fica mais fácil de entender. Não é? Esse texto tem alguma indicação de lugar, né? Aconteceu em Tessalônica. A indicação de tempo que tem é quanto o apóstolo Paulo, quantas semanas o apóstolo Paulo pregou ali, né? Nomes próprios, tem Paulo e Silas, que são personagens conhecidos, né? Missionários, e o tal de Jason, que foi aquele que hospedou. Isso é importante, né? Porque os textos narrativos, assim, históricos, eles terão quase sempre nomes de pessoas. A gente precisa saber, no caso do Jason aqui, a única informação que tem é a que a gente precisa mesmo. Foi a pessoa que hospedou. Não precisava mais do que isso. O que importa aqui é a situação de conflito. A pregação cristã em Tessalônica gerou conflito e prisão. Por outro lado, foi aceita por várias pessoas, como diz o texto. Instituições são citadas nesse texto. Eu acho que como instituição assim, duas, né? Fala da sinagoga e das autoridades, né? A autoridade ali local, né? A polícia lá naquele contexto. Quer dizer, pastor, Paulo levou a palavra lá, acabou sobrando para o Jason. A empresa ainda não teve que pagá-lo. Na verdade, o texto não especifica, quando ele diz que a multidão vai lá, diz que os missionários não estavam mais lá, né? Mas tinham alguns lá, eles pegaram alguns e trouxeram para o meio da confusão. Jason e outro, né? Exatamente. Então, mas Paulo, em outras tantas oportunidades, ele foi preso também. Então, isso para ele não era muito incomum, né? Então, veja que quando a gente faz esse exercício, é como se a gente colocasse por trás do texto um cenário, né? A gente ambienta o texto e aí ele fica mais... E aí a gente precisa conter, é o que eu estava falando, a gente precisa conter um pouco essa nossa ânsia de ir direto para o conteúdo, né? Porque senão a gente acaba perdendo coisas interessantes do detalhe e, consequentemente, coisas interessantes do conteúdo. No caso do texto, a forma tem muito a ver com o conteúdo. Se a gente não observa com cuidado, né, a forma, a gente não chega no conteúdo. E hoje não dá mais, mas na próxima vez a gente vai fazer algumas experiências de cortar o texto em pedaços, né? E os pedaços geralmente não são os versículos. Todo o texto a gente pode dizer que ele tem partes. O Salmo 100 tem, a gente pode até deixar isso aí como uma atividade, né? Se você fosse dividir o Salmo 100 em algumas partes, ou esse texto que nós lemos, como é que você faria, né? Isso é importante, né? Isso é importante. Quando tem aquela famosa expressão, né? Vamos por partes. Por que isso, né? Porque aí a gente já entende melhor, né? Na faculdade de medicina o pessoal sabe bem disso, né? Precisa ir por partes, né? Estudar, por exemplo, o corpo humano, né? Jack, o estripador, sabia disso, né? Tem que ir por partes, senão não cabe na mala.
Essa parte depois, cadê o Valdir? Essa parte depois você faz uma edição. Então vamos seguindo. O terceiro texto não deu para a gente ler, mas eu vou acrescentar mais dois. O de Marcos. Lê o de Marcos e lê também. Hoje no começo aí da escola dominical a gente leu alguns versículos dos Provérbios. Provérbios é um livro muito interessante. Leia Provérbios capítulo 15. E tenta ver, ao ler Provérbios capítulo 15, quantos temas você tem nos Provérbios. De que assunto que eles falam? Eles falam de dinheiro? Falam de família? E vocês vão perceber que Provérbios 15, que não é tão pequenininho, tem vários temas aí. E aí, a gente está procurando pegar textos de tipo diferente. Né? A gente já viu o Salmo, esse texto narrativo. Leia também 2 Pedro. O capítulo 3. Que aí a gente vai ver características também de uma carta. Novo Testamento está aí, uma porção de cartas. Então, falta a gente dar uma olhadinha no texto de Marcos, que é um texto do Evangelho, Provérbios 15, 2 Pedro 3. Ok? Vamos ler esses textos? Quem vai ler? Quem vai ler? Levanta a mão. Ó, depois eu vou perguntar. O de Marcos foi da semana passada, é capítulo 10, 42 a 45. Ok? Então, que Deus nos ajude no nosso estudo. Na próxima semana a gente continua.